Vamos só dar mais um tempinho, deixar as pessoas entrarem para a gente começar o assunto, que hoje é um pouquinho mais científico aí, para as pessoas não se perderem e conseguirem acompanhar o nosso bate-papo hoje. A gente vai falar sobre desdobramento, mas antes a gente vai dar uma breve pincelada no ectoplasma, a gente conhecer um pouco da energia que a gente consegue ter a capacidade de gerar. A gente vai falar um pouco sobre a glândula pineal, para a gente poder entender um pouco mais sobre a nossa mediunidade, da onde a gente vem com toda essa capacidade realmente de poder promover nossos dons mediúnicos e poder entrar em contato com o astral, com outras dimensões, para a gente poder entender mesmo como é que faz o fenômeno realmente do desdobramento. Senão a gente fica com muitas coisas perdidas. Bom, gente, o pessoal vai entrando. Então, antes de a gente entrar no assunto mesmo, hoje é o dia que a gente homenageia nossa linha de trabalho dos Pretos Velhos, dia 13 de maio, um dia muito importante para a Umbanda, já que a gente tem tanta importância, essa linha, né, tem tanta importância, que trouxe tantas coisas para dentro da Umbanda. Foi a linha que trouxe as guias, foi a linha que trouxe os primeiros elementos, que trouxe o ponto cantado. Então, não só a história de todo esse povo que veio escravizado para cá, para nossas terras, e trouxeram tantos exemplos de simplicidade, de humildade, de fé. Dentro da nossa religião também, ele vem trazendo tantos conhecimentos para nós. Então, a gente tem que realmente reverenciar essa linha, reverenciar a sabedoria dos Pretos Velhos. Quem ainda não acendeu uma velinha, terminando aqui nosso bate-papo, acende uma vela, põe um cafezinho, se tiver um pedacinho de bolo de fubá, um punhadinho de pipoca, vela preta e branca, se não tiver pode ser botar só vela branca, mas não deixa de fazer os agradecimentos por tanta sabedoria adquirida através deles nessa religião que a gente pratica aí diariamente, que a gente tenta trazer cada vez ela para dentro de nós, para a nossa evolução e para o nosso crescimento espiritual. Vamos começar no tema, então? Porque vocês não falam não? Eu fico esperando aqui e falo, não, tá bom, não precisa falar não. Bom, vamos falar um pouco sobre ectoplasma, né? Por vários bate-papos aí das quartas-feiras, a gente acaba citando o ectoplasma, algumas pessoas vêm até perguntando, o que seria o ectoplasma? Então, o ectoplasma é uma energia, teria que ter meia o mundo espiritual com o mundo biológico, o nosso mundo carnal, o mundo mundano. E ele faz esse fluxo realmente dos mundos, essa energia que a gente consegue trazer e levar para as pessoas, que a gente adquire, a gente começa a formar. Como que é formado esse ectoplasma? De onde vem realmente, de onde a gente pode exalar toda essa energia? Então, pesquisas hoje em grandes laboratórios de universidades como a USP, a Escola Superior de Medicina, hoje elas estudam realmente o ectoplasma, que vem estudos muito antes, desde Descartes, desde Lavoisier, eles já estudavam essa energia realmente do ectoplasma. É uma energia que a gente vai buscar uma energia que irradia de outra dimensão, uma energia que vem do Sol para as plantas, que se chama neutrinos. Esses neutrinos, eles são encapsulados ali nessas plantas. E quando ela faz a fotossíntese, que ela libera o oxigênio que respiramos, ele já está imantado por essa energia. Então, quando a gente respira o oxigênio, que ele vai até a nossa mitocôndria, essa energia cósmica, essa energia que vem do plano astral, juntando ali com esse pedacinho ali dentro de uma célula, que a gente chama de mitocôndria, a gente precisa entrar em detalhes dela, que uma das funções dela é a respiração celular, é fazer um pouco de energia, de ATPs. Quem conhece um pouco mais sobre isso, a gente não precisa entrar em detalhes, mas nessa formação deles, a gente consegue começar a produzir o ectoplasma. E a gente começa a acumular esse ectoplasma, e quanto mais as pessoas realmente acumulam, mais a necessidade de colocar para fora esse ectoplasma. A gente sabe que as crianças dessas últimas gerações, que a gente sabe que vem as crianças índigos, cristais, as arco-íris, elas vêm com uma capacidade mediúnica, uma capacidade de doação muito grande. Então elas acumulam muito ectoplasma. Por isso que as crianças geralmente vêm com uma hiperatividade, ou elas ficam muito introspectivas, porque a energia dos outros começa a incomodá-la demais e ela tende a se isolar.
ou ela extravasa essa energia ou ela se isola. Então vem muita energia. Muitas doenças que a gente vê nas pessoas, às vezes é por acúmulo de energia. Por isso que essas crianças, essas pessoas, a gente sempre pede para elas começarem a trabalhar com as mãos, buscar algo de arte, ou trabalhar na terra. As crianças geralmente elas conseguem passar tudo aquilo que elas estão vivendo através de desenhos. Elas começam a desenhar demais porque elas têm dificuldade de colocar para fora, de expressar todo aquele sentimento, toda aquela energia acumulada que ela tem nelas. Então esse acúmulo de energia de ectoplasma, elas têm que extravasar de alguma maneira. Aí que vem realmente o acúmulo, a necessidade da busca, da procura de uma religião, da Umbanda, de qualquer outra religião, para você começar a se entender e se equilibrar e você conseguir controlar todas essas energias. Para a gente ter uma ideia de como isso está crescendo, esses estudos, e como hoje as portas dos hospitais que vinculados às universidades estão mais abertas para tudo isso. Existem alguns hospitais hoje com tratamento de câncer, que a gente sabe que esse acúmulo de energia pode vir causar miomas, pode vir causar cistos e outras doenças. Essas pessoas que estão com câncer, que estão no seu estado de quimioterapia, quando eles têm um intervalo equilibrado do seu tratamento, esses pacientes eles são colocados para um local de passe para os outros pacientes, para poder doar um pouco do seu ectoplasma, que eles estão verificando isso, a possibilidade deles não terem mais metástase quando eles começam a doar essa energia. Então, para você ver a importância realmente e a potência, a força que a gente tem no nosso ectoplasma e o quanto a gente tem que saber dominar e controlar realmente toda essa energia e começar a ter a busca do interesse realmente para a gente poder entender como a gente consegue gerar tantas energias. E voltando para a Umbanda, a gente começa a ver muitas coisas para a gente poder entender. Aí a gente consegue entender o porquê no nosso preceito a gente fala para as pessoas evitarem o consumo de carne vermelha e comidas pesadas, porque a nossa oxigenação ela tem que estar muito tranquila, equilibrada, o fluxo sanguíneo não pode estar indo para outro local, que seria ali no nosso estômago para fazer a nossa digestão, para a gente ter uma respiração mais leve, uma oxigenação melhor, para a gente poder gerar mais energia, mais ectoplasma. Então aí começa a ver o quanto é importante a gente ter esse lado científico para a gente poder entender até os preceitos religiosos que a gente tem dentro da Umbanda. Alguma dúvida? Chegou uma pergunta aqui, se o ectoplasma está relacionado com a egrégora ou se são energias diferentes? Não, são energias individuais, né? A gente liga todo esse plano espiritual com o nosso ectoplasma individual. Quando a gente fala de egrégora, a gente está falando de intenção e pensamentos, que a gente pode falar um pouco mais sobre a glândula pineal quando a gente está nisso, que são as ondas vibratórias que a gente consegue fazer com que todos esses entrem na mesma vibração de pensamento, na mesma vibração que a gente está emanando para a nossa antena um para o outro, para a gente poder sintonizar e a gente faz essa verdadeira egrégora gigantesca. Quanto mais conectado eu tiver com essa energia, maior a minha vibração. Existem pessoas que têm a vibração baixa e não estão conectadas com essa, por isso elas buscam o ectoplasma do outro para trocar essa energia. Sugam a energia do outro. Quando ele está sugando a energia do outro, ele está sugando o ectoplasma. Por isso que as pessoas, quando a gente fala de dor, normalmente a gente vai perceber isso. Porque as pessoas, quando estão perto de pessoas dessas que sugam a sua energia, sugam o seu ectoplasma, você acaba ficando o quê? Sonolenta e você fica o quê? Com um cansaço físico muito grande. Porque você começa a ter que produzir muita energia, você fica ofegante. E as pessoas começam a sugar essa energia realmente na parte respiratória sua. E a gente vê o quanto a respiração é importante. Se a gente vê todas as meditações, que muitas vezes as pessoas estão começando a fazer meditação para até facilitar a sua incorporação. Quando você vai incorporar, a primeira coisa que você faz é o quê? É inconsciente, você não precisa pedir a pessoa a respirar. Ela já respira, ela fecha os olhos, ela deixa realmente a energia ser gerada, porque ela consegue doar mais energia naquele momento. Que a energia do ectoplasma vai favorecer esse mundo espiritual com o mundo carnal. Ele propicia tudo isso. Por isso essas relações de codependência com o outro, às vezes o outro tem mais energia que você e você faz com que ele fique dependente para você poder trocar essa energia. Uma das coisas é essa energia do ectoplasma que você sabe, inconsciente você sabe que ali você busca realmente um equilíbrio energético. Além do equilíbrio vibracional que existe, mas um deles é do ectoplasma realmente de energia. E a gente sabe que a literatura diz, muitas literaturas dizem,
que para a chegada, tipo, não só de Jesus Cristo, que para a gente ter uma ideia, a gente teve que ter 16 gerações se modificando geneticamente para esse corpo poder receber um espírito com tanta luz. Outros espíritos que estão vindo de outras dimensões, como os pleiadianos, que estão vindo para nos ajudar nessa evolução da Terra, os corpos também tiveram que se modificar geneticamente para poder receber esses espíritos com tanta luz e para poder gerar mais ectoplasma. Então, quantas curas Jesus Cristo fez? Então, imagine a quantidade de ectoplasma que ele gerava. Então, não poderia ser qualquer corpo que ele poderia gerar. Tinha que ter um sistema respiratório perfeito para ele, com muitas mitocôndrias capazes de gerar ectoplasma para ele poder fazer todas as curas e fazer tudo isso. Então, essas modificações estão propiciando que as pessoas tenham mais energia, que é o que está acontecendo com as crianças índigos, cristais e arco-íris. Elas vêm com muita energia para se doar para tudo isso. Aí, dando uma cutucadinha nos nossos amigos que falam que o espírito não regride, será que se um espírito ele tem que geneticamente ele tem que evoluir 16 gerações para pegar um espírito de muita luz, aquele espírito que vem lá de um lugar já que é muito evoluído e ele é exilado, ele vem para um planeta primitivo, num corpo primitivo, será que ele não tem que regredir um pouco para ocupar aquele corpo que ainda não está evoluído? Não estou afirmando nada, vocês pensem aí e tirem as conclusões de vocês. Bom, então a gente tem que entender como que gera realmente toda essa energia, que eu acho que ela começa a dar respostas para nós, o como o nosso corpo trabalha junto à espiritualidade, o porquê que é importante a gente equilibrar os nossos chakras. Nossos chakras são pontos de forças que nós temos, nossos principais chakras, que não são pontos de forças que a gente vai fazer algum corte anatômico e vai achar esse chakra lá. Então ele vai estar no nosso perispírito, que são energias realmente pontos. E a gente tem os dois mais importantes para a nossa mediunidade, que seria o nosso coronário e o nosso frontal, que é onde fica a nossa glândula pineal, bem no centro realmente da nossa cabeça. Então a gente mantendo essas energias com meditação, com yoga, a gente sabe que a gente consegue controlar as energias. Então é muito importante todas essas terapias, às vezes hinduístas, indianas, que as pessoas utilizam para a gente poder equilibrar todos esses pontos de força e ser um instrumento melhor no nossa doação de ectoplasma. Por isso que a gente fala, quando os espíritos estão aqui, por mais que a gente não esteja vendo, um trabalho de desobsessão ou em qualquer outro trabalho, como o trabalho que a gente faz no dia de finados, que a gente faz uma como chama o trabalho que a gente faz? Esqueci. Dos antepassados. Homenagem aos antepassados. A gente sabe quantos espíritos que estavam ali vieram visitar e o que a gente sente realmente eles passando e a gente doando um pouco de energia para eles ali. Na verdade, acho que é uma troca muito grande que acontece naquele dia, naquela homenagem que a gente faz no dia de finados. A gente costuma fazer uma homenagem aos antepassados. A gente vem aqui e faz um trabalho, não é um trabalho que tem incorporação nem nada, mas é um trabalho onde se abre um portal muito grande para receber os entes que já fizeram sua passagem. E a gente sente energia realmente e o quanto eles precisam da nossa energia do ectoplasma para eles poderem chegar. Quando as pessoas abraçaram entes queridos aqui que já se foram, né? Uhum. E tiver a choradeira que é quando as pessoas percebem que eles estão perto. Então, com certeza, esses espíritos, eles se utilizam do nosso ectoplasma, que é doado para eles até se materializarem. Existem algumas técnicas de materialização e todas é feitas por esse ectoplasma. Existem fotos que mostram o ectoplasma saindo do nariz na expiração e ectoplasma nas mãos. Quando a gente faz reiki, a gente está doando ali pelas mãos, a gente centraliza a energia e a gente emana pelas nossas mãos o nosso ectoplasma também. A gente consegue manipular as energias, a energia está no nosso corpo. A gente vai ter a capacidade e o livre-arbítrio de fazer com ela o que a gente quiser. Tem um filme bem interessante que que exemplifica bem esse negócio do ectoplasma, que é a Profecia Celestina. Ele fala bastante de como a gente enxerga o ectoplasma. Ele fala? Através das mãos, que dá para ver das plantas também, o ectoplasma saindo das plantas, etc, das pessoas, ou sugar a energia do outro, é bem legal. Então isso eu acho bem legal, bem interessante, e eu acho que isso, as pessoas às vezes elas têm uma mediunidade muito grande, é claro que a maturidade espiritual, de muitos trabalhos espirituais que a pessoa vai realizando, de muitas giras, de muitos tratamentos, que é sendo um instrumento da espiritualidade,
ela começa a entender como que ela faz para se proteger energeticamente, né? Não existe alguma coisa que fala assim, firma a sua cabeça, equilibra seus pensamentos, fecha os olhos, deixa a entidade trabalhar. É uma coisa realmente que existe uma maturidade que você vai adquirindo com os trabalhos espirituais para você poder controlar essas energias e ter a noção da capacidade energética que a gente tem de doação, entendeu? Então, por muitas vezes a pessoa está desequilibrada, então às vezes as palavras são pequenas perto da energia que você doa para ela. Então, às vezes as pessoas falam assim, nossa, que passe, eu sinto um passe muito maior com esse médium do que com aquele outro médium. Não é porque às vezes talvez uma pessoa já passou antes com esse médium, já levou tanto ectoplasma, já deu tanta energia ali, que não deu tempo dele se reequilibrar energeticamente novamente, entendeu? Então, essas pessoas que dão passe, às vezes, depende, se a pessoa estiver muito pesada, sugou muito, o certo, ela dá um tempinho. Deixar ela retomar sua energia, reequilibrar suas energias para depois dar um outro passe. Se não é uma pessoa que sugou tanto, não tem problema. A gente sabe que cada um tem uma necessidade, cada um vai absorver e vai exigir mais do médium do que o outro, entendeu? Por isso que quando a gente doa muita energia, a gente fala que a energia está pesada, qual é um dos sintomas que a pessoa faz? Começa a bocejar. Vem a sonolência. Parece que ele está sugando mais oxigênio para gerar mais energia, porque por sugar. Então, quando chega num ambiente que está mais pesado, a pessoa começa a bocejar. Não é assim? Essa é característica, todo mundo passa por isso. Pai, mas aí você está falando das pessoas que estão trabalhando incorporadas, né? Mas e no dia a dia, assim, tem alguma forma de bloquear essa doação de energia? Então, quando a pessoa começa a perceber, que eu falo assim, primeiro ela tem que entender a energia que ela tem, né? Então, vamos supor, você está num local, e você vai ter os sinais que estão sugando a sua energia, né? Esse bocejar, aí começa a vir uma sonolência, um cansaço, nossa, uma dor no corpo, por quê? Porque estão sugando a sua energia. Putz, como que eu faço? Aí você tem que equilibrar seus pensamentos. Você está deixando eles levarem sua energia, entendeu? A energia é sua. A pessoa que está sugando, você consegue controlar e manter sua energia, que não é um momento de doação. A partir do momento que a gente consegue entender de onde vem a energia e como a gente se conecta para conseguir, você consegue doar mesmo que o outro não... Porque na maioria das vezes o que acontece nesse cansaço assim, às vezes não é nem tanta doação, é a troca. Porque quando você consegue doar energia e você se mantém equilibrado, fazendo sua respiração, equilibrando ali realmente seus pensamentos, você fica ok. Quando você começa a tomar essa energia densa que a pessoa tem, porque a ectoplasma é uma energia, tá? O que eu vou fazer com a energia, se ela vai ser boa ou se ela é ruim, vai da intenção e dos pensamentos dessa pessoa. Então o ectoplasma é o mesmo, é uma energia, é uma força. Eu posso usar uma força para carregar alguém e salvar, como eu posso pegar para estrangular alguém. Então é uma força, é uma energia. O que eu vou fazer com essa energia vai dos meus pensamentos e das minhas intenções. Então essa energia, quando eu tenho aquela energia pesada de inveja, de olho gordo, é o mesmo ectoplasma que eu estou doando para essa pessoa, só que vem sombria, vem negra. Essa que é a diferença. E quando você faz a troca, você vai trocar a mesma energia, né? Se você Imagina baixo, uma energia que é criada dentro de nós, então ela vem com a minha vibração. Né? A vibração que veio do astral, que eu falei que vem, e ela é colocada ali junto às vegetações, às algas, para fazer a fotossíntese virar, ele vem numa coisa astral de lá, ela vem para mim, e ela vai ser daquilo que eu vibro, que eu vou gerar para fora. Então a minha vibração que vai fazer a densidade desse daí, né? de sombria ou algo de luz para alguém. Rodrigo, duas perguntas. O ectoplasma é utilizado nas sessões mediúnicas através de Chico para comprovação dos espíritos, né? Comprovava que existia vida após a morte. E segundo, esse ectoplasma ele que permanece no cemitério, onde é manipulado para a magia negra? Não. Ou não? O ectoplasma, que eu falei, bom, falando de Chico primeiro. Bom, Chico utilizou muito para materialização de espíritos, para movimentar coisas. Inclusive o ectoplasma, ele era doado naquele momento, naquelas sessões, nas mesas kardecistas, nas primeiras mesas kardecistas, que era doado ali o ectoplasma para elevar as mesas e tudo isso. E Chico, naquele momento, ele foi permitido, onde ele doasse ali os presentes ali, porque todos nós somos médiums, né? Doasse o ectoplasma ali para aqueles espíritos de luz que estavam naquele momento, para comprovar a veracidade da presença deles ali, né? Então, foi utilizado isso. O ectoplasma, ele tem que estar com a pessoa em vida, ele tem que estar com a pessoa respirando para ele ser gerado. Então, muitas vezes, quando a pessoa está em coma ou a pessoa está ali,
ou ela sofreu alguma coisa, ela levanta e pum, volta e desencarna de vez. Esse último suspiro dele foi a última gota do ectoplasma dele. Ele utilizou aquilo lá e pum, morreu, entendeu? Isso o Dr. Sérgio Felipe, ele exemplifica muito bem com pesquisa científica que ele faz através da USP e também na Escola Paulista de Medicina. Então, quem tiver interesse de ver como que utiliza realmente o ectoplasma e até a glândula pineal, eu acho que hoje ele, se não for o maior estudioso do mundo, é um dos mais. Do Brasil, eu tenho certeza. Então, ele é o pioneiro de fazer isso aqui no Brasil e ele tem estudos na Itália, Espanha, em outros lugares, somente falando realmente da medicina, cientificamente podendo comprovar o ectoplasma e a glândula pineal. Então, tem várias secções do cérebro mostrando como tudo se utiliza. Ele fala de Lavoisier, que descobriu o oxigênio, ele fala de Descartes. Cara, é um estudo muito profundo, que daí vale a pena estudar. Ele tem vários áudios e várias aulas dele na Europa, em Portugal, e tal, e parar para escutar um pouco ele, que a gente vai poder entender um pouco mais. E eu acho que todo mundo que tem um interesse grande de se aprofundar na espiritualidade e poder comprovar realmente, entender como esses efeitos acontecem, eu acho que é uma fonte de estudo maravilhosa que a gente tem. Bom, falei, né? Então, esse é o tipo de ectoplasma. Essa energia que fica no cemitério é outro tipo de energia que é feita ali para utilizar isso daí, é do próprio médium que está utilizando para fazer alguma coisa de magias ali naquele momento, entendeu? Então, depois que a gente desencarna, a gente não consegue mais gerar essa energia, né? A gente pode gerar energia, tanto é que os espíritos começam a ir atrás de encarnados para buscar uma energia vital para eles se manterem na matéria, no cumprimento de uma... Exatamente, entendeu? Então, vamos supor, eu sou um ser humano, vamos supor que eu tenho costumes de usar coisas de baixa energia ou frequentar lugares de baixa energia. Esses espíritos estão vagando, eles precisam sugar nosso ectoplasma para se manter energeticamente ali atrás de bebida, de álcool, de drogas, aí eles estão sugando essa energia, você está doando essa energia para o plano espiritual. Assim como nós utilizamos para as entidades, assim como o Chico utilizou para os espíritos de luz para comprovar e materializar tudo aquilo, os espíritos de baixa vibração também se utilizam. Por aí que eu falo da importância que nós, umbandistas, devemos ter de cuidar primeiro das pessoas espiritualmente para depois desenvolvê-las mediunicamente. Se eu estou desenvolvido espiritualmente, dificilmente eu vou doar a minha energia para essas coisas. Eu vou doar a minha energia para algo de luz. Você vai ter uma melhor consciência do que você tem consciência do tipo de energia você está entrando em contato, né? Papel, do seu verdadeiro papel, entendeu? Porque minha energia é preciosa. Então eu vou doar para quem? Eu vou lá doar num hospital, fazendo uma visita caritativa para alguém ali, ou eu vou perder meu tempo doando toda essa energia que eu estou gerando nesses lugares de baixa vibração, que vai ser utilizado para isso, entendeu? A gente pega a Cracolândia, imagina o que tem de pessoas que geram o seu ectoplasma, como todas as pessoas, e alimentam os espíritos que estão vagando por ali. Então ele consome droga para ele e para mais uns 10, 20, 30, sei lá quantas falanges tem ali sugando toda aquela energia. Então a gente tem que ter muita consciência realmente de tudo isso, para a gente poder ter a paciência na hora que a gente quer desenvolver tanto a nossa mediunidade, perceber que primeiro a gente precisa se tornar um pouco mais espiritualizado, para depois se preocupar com o nosso desenvolvimento mediúnico. Isso é o que eu sigo, o que eu acredito, né? Aí a responsabilidade do médium entender o seu papel, né? Como você tinha falado. Agora, você acha que uma pessoa que gera ectoplasma, ela não seguindo o caminho da decência, o caminho correto, você acha que ela é mais propensa a cair no vício, a cair na bebida, nas drogas? Então, a gente vê que essa doação de ectoplasma, quando a pessoa não doa ou doa erradamente esse ectoplasma, ela abre portas para alguma energia desequilibrada, né? Então, vamos supor, quando a gente tem muita energia acumulada em você e você não consegue doar toda essa energia, como eu falei, ou a pessoa se torna hiperativa ou ela se torna reclusa ao mundo. Geralmente essas pessoas tendem a se tornar um pouco depressivas. Muitas delas se tornam dependentes de algo, de algum vício, entendeu? Então aí você pode realmente cair nesse caso, porque você tem que equilibrar o seu corpo, a sua energia e a sua mente, que são os seus pensamentos. Então se eu abro realmente para pensamentos desequilibrados, eu vou estar aproximando de mim quem vibra igual a mim, né? A gente sempre fala isso, né?
Eu me fale quais são os seus pensamentos, que eu falo que ele acompanha. Então, se eu estou vibrando luz, beleza. Se eu estou enclausurado num quarto, não quero sair, não quero ver gente, porque a energia dos outros começa a atrapalhar a minha, que eu não sei lidar com isso, é o momento até dos pais, mesmo acontece na pré-adolescência e na adolescência, né? E perceberem tudo isso e colocar a pessoa para tirar essa energia. Putz, mas como? Eu não aceito em uma religião. Cara, manda ela andar descalço na grama, leva ela na natureza, putz, compra um painel, compra tinta, manda ela pintar, transformar tudo isso em arte, isso é inspiração. E isso, aí você vai se inspirar do espiritual e você vai trazer para perto de você. Quantas pessoas se sentem vontade de escrever algo e não sabem o que? Ah não, eu quero escrever, mas eu não sei o que. Putz, aí não pega o papel e uma caneta, quando vai ver, tá meio que psicografando algo. Porque tem alguém querendo, através daquele fluido dele, de ectoplasma, passar por palavras. Putz, não sei como tirar esse texto. Olha a música que eu fiz. Queira ou não queira, que nem tipo o Sandro, que é um amigo nosso aqui da casa, os pontos que ele faz. Imagina ali realmente, a hora que ele se concentra, que ele recebe, é através com certeza essa energia que faz com que o plano espiritual se ligue a ele e ele passe isso em palavras e todos esses pontos que a gente tem aí que faz a vibração de muitos terreiros hoje. A gente consegue adquirir o ectoplasma na natureza? Sim. Sim. O ectoplasma, na verdade, ele consegue vir à natureza porque todos os órgãos vivos eles exalam o ectoplasma. Onde tem respiração tem ectoplasma, entendeu? Onde a vida tem ectoplasma. Então a gente consegue, tanto os animais, por isso que os animais, eles conseguem perceber quando o seu dono está ruim, está com alguma coisa ruim, você não precisa falar para ele, não tem essa consciência, mas ele está se aproximando de você para doar a energia dele a você. Então, por isso que uma planta, por exemplo, às vezes ela está doando tanto para alguém que entrou com uma energia ruim, aí ela seca a pimenteira. Seca a pimenteira. Exatamente. Ela doou muito ectoplasma para alguém. Muitas pessoas que vão lá e conseguem ter a gente fala assim, nossa, tem mão boa para plantar. Não é, primeiro que ela faz porque ela gosta, e outra, a energia dela é uma energia dessa, uma energia de vitalidade, é uma energia que dá vida, entendeu? Aí a pessoa consegue fazer tudo aquilo. Então, a gente vê muito claramente nos animais, né? Os peixes são muito sensíveis, né? Às vezes quando as pessoas estão com um ambiente muito perturbado, às vezes as pessoas até falam, compra um aquáriozinho, deixa os peixes lá, que você vai ter a resposta se está melhorando a energia da sua casa ou não. Então, porque com o peixe é muito sensível, né? Mas se você pega tipo o gato, o cachorro, você vê ele ali, o jeito que ele está tratando as pessoas, você já sabe quem está mais carregado, quem não está, você já sabe o hábito dele, você já consegue perceber. Quantos animaizinhos ficam doentes de tanto limpar os seus donos? Muitos, muitos. Que é uma das missões deles em terra, né? Ele poder vir e equilibrar muitos lares, muitas energias e doar toda essa energia para nós. Agora, uma outra pergunta. Agora está raro médios que doam esse ectoplasma, né? Eu desconheço esse trabalho há muito tempo, já não, mesmo no meio espírita, eu desconheço esse trabalho. De doadores, né? De médios preparados para doar o ectoplasma, para materialização. Sim. Não tem mais feito mesmo. Não tem mais não feito. Mais. Até porque o plano espiritual acha que não existe mais necessidade, que eles não precisam mais comprovar. Entendeu? É. Agora, qual linha de trabalho da Umbanda que você acha que melhor manipula essa energia? Olha, para nós, aqui vou falar da realidade aqui no Tupi. Para mim, acho que o trabalho que a gente faz, que mais a gente vê essa doação de ectoplasma é no trabalho dos hindus. Porque a gente vê que quando eles chegam nesse controle de respiração muito grande, todas as pessoas estão de olho fechado controlando a sua respiração e a gente consegue ver como eles manipulam as energias conforme a necessidade. O ectoplasma está aqui, ó, rodando, e eles estão pegando esse ectoplasma e jogando para cada um conforme a sua necessidade, entendeu? Aí você vê as pessoas que têm o poder da vidência, eles conseguem ver até as cores diferentes onde é colocada para cada um. Que cada um talvez seja com um chakra desequilibrado, a gente sabe que existem as cores deles, né? Então, ou se não, ele está precisando realmente de como se fosse uma cromoterapia e daquela energia. Mas eu acho que é muito claro, quando a pessoa está de lado de fora, vendo como a gente faz aqui o trabalho dos hindus, com as 7 pessoas sentadas, a mandala no meio, e eles chegando, você vê o quanto eles conseguem manipular facilmente essas energias. Até pra gente que está incorporado, a gente sente. Sente muito forte, realmente, sente muito como forte. Como se estivesse pegando alguma coisa. No curso de Reiki, a gente consegue fazer a materialização de energia, você joga pro alto, você sente a energia caindo em você, como se fosse uma chuva. É bem interessante, é bem legal. E nessa época que Chico fazia isso, meus pais participavam de trabalhos dessa materialização, e eles conseguiam, lá no curso, eles faziam as bolas e jogavam bola um pro outro. Que era feito ectoplasma, você jogava com o espírito, você jogava a bola com o espírito mandava a bola de volta para você.
Quando a gente fala de aura, fala de ectoplasma. Não, quando a gente fala de aura, a gente está falando já de perispírito. A gente já fala de... Já é uma outra linha. Já é uma outra linha. Essa é só uma energia que ela não fica em volta do nosso corpo ali, mandando colorido como a gente fica na aura, que a gente consegue ver até pela cor da pessoa e até uma mancha. Porque na verdade a aura você carrega ela pela sua eternidade espiritual. Então não é uma coisa que você tem somente quando você está aqui encarnado. Então é uma coisa que você leva, então, algumas coisas que você fez até de encarnação passada, você consegue ver através da tua aura. Então não é pela energia do ectoplasma. Ectoplasma tem cor? Ectoplasma, eu não sei se falar que tem cor. Nunca vi, todos os estudos que eu vi, nunca citaram cor dele. Cor também. Nunca citaram cor. Chegou uma pergunta falando isso, quando o médium está dando um passe e visualiza cores nas mãos, se essas cores seriam o ectoplasma. Então, várias pessoas na verdade conseguem identificar vários tipos de cores. A gente fez um trabalho recentemente aqui na casa, que a gente fez uma viagemzinha astral, todo mundo, e cada um identificou uma cor diferente, né? Então, às vezes, a cor pode ser do ectoplasma, pode ser daquela energia, mas pode ser de alguma coisa cósmica também. A gente sabe o quanto que um prisma, quando bate uma luz branca, ele emana vários outros tipos de cores. É assim que a gente tem as cores das 7 linhas da Umbanda. Então, dependendo da luz que a pessoa recebe, aonde for bater ali para ela poder emanar alguma coisa, pode ser a cor necessária ou para o médium ou para aquela pessoa que está sendo assistida. Aí é uma energia que não necessariamente Não é necessariamente, o ectoplasma. não necessariamente ectoplasma. Talvez seja uma energia. Vamos supor, quem tem o reiki tem o costume de vibrar numa cor específica que vem pelo topo da cabeça e depois passa pelas mãos e começa a ir. Dependendo, vamos supor, da necessidade ali, recebeu a intuição que a pessoa precisa de uma cor verde clara porque vai atingir tal coisa, vamos supor. Ou azul porque vai pegar tal coisa. A pessoa tem conhecimento da cromoterapia. Então talvez ela consiga emanar isso daí. Ela não tem conhecimento, mas a espiritualidade tem o conhecimento. E talvez ela consiga botar aquela cor necessária para o equilíbrio daquela emoção. Tem várias hipóteses. Dentro da espiritualidade, a gente não pode afirmar algo. Se a gente for, é um vasto demais as cores e o porquê das cores e como que pode ser trabalhado as cores, entendeu? Mas uma das hipóteses é essa. Tem uma outra pergunta, se o ectoplasma é um tipo de energia moroncial. Uma energia como? Moroncial. Não conheço moroncial. Se a pessoa souber, ela pode até explicar e ensinar um pouquinho pra gente. Qual a importância do ectoplasma na cura? Então, muitas pessoas falam do ectoplasma para doação de cura. Inclusive, é legal você ter falado isso, que eu ia passar a batida e deixar de falar. Muitas vezes as pessoas, quando fazem pesquisas de algum remédio, aí você pega um grupo que toma um remédio e um grupo que toma o placebo. E a gente vê às vezes que esse mesmo grupo do placebo, ele teve a melhora. Então não é, a pessoa, tá vendo, o psicológico, não é a autocura. Ele consegue gerar o ectoplasma e acreditando que aquele remédio que estava fazendo efeito para ele, ele consegue absorver a sua própria energia e transformar isso em cura. O ectoplasma é muito utilizado no trabalho de cura. Tanto é que eles se relacionam muito. Tanto o ectoplasma, o desdobramento e o tratamento de cura. São juntos. São juntos. A água fluida o ectoplasma que está sendo doado ali? Quando a gente pega uma água para fluidificar, a gente está ali, a gente pede no plano espiritual botar o remédio necessário, tal, aí você põe as mãos. Você está botando o quê? Você está doando ectoplasma. Se fosse uma energia somente do astral, você estava aqui e estava sendo emanada a energia de lá. Quando você põe as suas mãos, você está doando o teu ectoplasma para se transformar na energia necessária para aquela pessoa, para aquele ambiente, para aquele grupo familiar. Tem relatos que tem águas que depois do fluidificado tem sabor. A pessoa sente sabor, cheiro. Exatamente, sabor, tem cheiro. Muitas pessoas relatam isso. A espiritualidade consegue manipular essa parte. Né? Consegue manipular essa parte. Por isso que é tão importante também o elemento água em tudo que a gente vai fazer. É muito comum no trabalho de cura da corrente médica, alguns médicos espirituais, né, pedir para o médium deixar um copo de água atrás, trabalhar com um copo de água próximo, porque ele utiliza daquele elemento para poder manipular junto com o ectoplasma do médium que está ali, ou até da própria pessoa que está ali, você manipular da forma necessária. Um exemplo de manipulação de manipular é a transformação da água em vinho por Jesus. Água e vinho por Jesus, sim. Eu já vi também trabalhos espirituais transformar água em marafa. Eu já vi ficar oleosa. Então.
E quando a gente fala, até quando vai ter as benzedeiras, tem algumas benzedeiras que elas botam a água e o óleo. Então a gente sabe que não se mistura, você precisaria de um detergente, você precisa de um outro aditivo para você colocar ele e se misturar. Quando eles se misturam, nada mais é do que o ectoplasma, que naquele momento que ele quebra e dilui toda aquela energia pesada, ele pega e se mistura água com óleo, água com azeite. Hindus, estão perguntando quem são os hindus. Hindus é um povo que está se manifestando cada vez mais forte dentro da Umbanda. Aqui na casa a gente começou o trabalho dos hindus, acho que tem uns 3 anos, por aí, né? Uns 3 anos. Eles vêm como se fosse uma linha do Oriente, e é nítido ver o quanto eles têm essa ligação com o povo do Oriente, com o povo indiano, porque eles vêm assim, você sente às vezes uma pressão muito grande no meio dos olhos, como se estivesse realmente ativando ali o terceiro olho, e você sente uma vontade muito grande às vezes até de sentar na forma ali, de meditação que eles fazem, e é uma manipulação de energias muito grande, e a gente está conhecendo cada vez mais essa linha. A gente faz o trabalho deles na casa mais ou menos umas 5 vezes ao ano, 6 vezes ao ano, exagerando, vai. E é um trabalho extremamente prazeroso, onde não tem consulta, não tem nada, é só manipulações de energia. Então são 7 pessoas que deitam nas esteiras. No meio a gente faz uma mandala com os pontos das energias de todos os orixás e uns outros pontos. A gente faz uma mandala fora só feita com sal grosso, como se fosse uma limpeza realmente, para poder ser mandado para lá. Os outros médios ficam em círculo em volta dessas 7 pessoas que estão. Na cabeça delas é colocado um copo d'água, bem realmente ali na posição do chakra coronário, e umas músicas hinduístas bem levezinhas, e a gente eles começam a se manifestar e a gente manipular todas essas energias. É fantástico. As pessoas ficam deitadas por volta de 20 minutos. As pessoas, elas relatam que parece que passou horas ali. Então as pessoas já se encontraram um se encontrou com um filho que tinha desencarnado, muitos vão em contato com a natureza, uns se vêm na cachoeira, outros falam que vem o seu mentor espiritual. Então todo mundo consegue se desligar e entrar em contato realmente com o plano espiritual. É muito, muito, muito gostoso esse trabalho. Eu trabalho com os médios que estão sempre com a gente fazendo esses trabalhos. Quando sai o povo da assistência, agora sou eu. A gente faz mais umas 2 rodadas com os médios, porque realmente é muito, muito, muito gostoso. Quando a gente voltar, a gente vai realizar esse trabalho e a gente dá a oportunidade para todo mundo participar. É porque como são somente 7, a gente faz 2 levas geralmente de pessoas da assistência, então geralmente são de 14 a 16, às vezes aí deita alguns médios, umas pessoas da assistência junto com os médios da casa. Mas é muito, muito, muito gostoso. Estão perguntando se é uma corrente egípcia. Não é corrente egípcia. Corrente egípcia é outra, a gente não trabalha com corrente egípcia aqui, mas da onde eu vim no meu terreiro da mata, onde eu fui formado, lá eles trabalham com a corrente egípcia. Rodrigo, o primeiro contato que eu tive com o hindu aqui foi no trabalho de cura. Trabalho de cura? A gente botava os hindus aqui para dar passe, para equilibrar. E as pessoas se emocionavam muito no passe deles, né? Emocionava muito, muito demais. Porque depois ia pro reiki. No trabalho de corrente médica aqui da casa, a gente põe as macas para os médicos trabalharem com os médicos, né, com aqueles que vêm promover a cura, e a gente colocava um hindu no canto, onde todas as pessoas que saíam das macas, ou eram antes da maca, passavam lá, recebiam um passe, um equilíbrio de chakras energéticos fantástico. Aí eles iam para a maca, e da maca eles saíam e vinham pro reiki. Isso. Aí pegavam o reiki e daí depois estavam liberados, né? Foi a primeira vez que eu tive contato com os hindus. Aí depois a gente começou a fazer esse trabalho de hindus separado, começou a crescer um pouco mais a assistência também, e a gente começou a não dar tempo de tanta oportunidade. E era muito cansativo com o médico que trabalha com hindu, porque a gente não tinha espaço para colocar mais hindus, porque não tinha onde tirar mais macas. Aí a gente conseguiu trabalhar acho que algumas vezes com 2 hindus incorporados, né, incorporados com a linha de hindu, mas eles saíam. Para você ver a doação de ectoplasma que era para tentar equilibrar os chakras de todo mundo. Sim. Agora, diz uma coisa, você acha que cada vez mais o hindu está dentro de tudo? Eu acho que cada vez mais, na verdade, uma das entidades que dão as ordens e coordenam aqui, ele já pediu para ser feito mais trabalho de hindu. Já foi pedido para fazer mais trabalho de hindu. Então, às vezes a gente não faz, até para não sobrecarregar tantos médiums, porque a gente sabe que a gente já faz trabalho toda sexta-feira, segunda-feira sim, segunda-feira não, uma quinta-feira do mês com corrente médica, as festas que a gente tem dos orixás aos sábados,
temos nossos eventos beneficentes, então a gente entende também que as pessoas têm a sua rotina de vida, a gente entende que elas têm a sua família, então se a gente trazer mais um trabalho, então eu mesmo, isso é meu, eu fico segurando, porque ainda tem a reunião administrativa todo mês, então é uma coisa que sobrecarrega muito o médium. Então eu que breco um pouquinho isso, espero ter um mês que não tenha tantos trabalhos, que tenha mais segundas-feiras, entendeu? Pra gente poder botar mais esse trabalho. Qual a ligação do ectoplasma com esses cristais que você está trazendo, essa linha de hindu, assim? Por que você sente essa ligação tão mística, tão misteriosa? Assim, Então, esse é um trabalho novo que a gente está realizando, né? Então, eu estou conhecendo também o trabalho, é um trabalho que as entidades estão pedindo os elementos, eu estou trazendo. A gente fez quantos trabalhos desses? 3, 4? 3 trabalhos? A gente fizemos 3 trabalhos e a gente vê realmente o quanto as pessoas conseguem desconectar e fazer sua viagem astral, né? Então eles pediram o cristal, a gente sabe da força, eu preciso inclusive tratar um pouco deles para poder retomar esse trabalho, por isso que não foi feito mais nenhum trabalho desse. Eu precisava ir de água do mar para poder limpá-los e eu preciso ir lá fazer isso. Bom, e eu não sei ainda direito qual a utilização, como que eles vão juntar todos esses elementos com a doação das nossas energias, do ectoplasma, para a gente poder realmente promover até a chegada de algo novo e a gente poder expandir um pouco mais os trabalhos espirituais para coisas novas que estão chegando na casa. Que estão chegando a gente sabe, mas ainda não contaram direito pra gente como é que é. Então a gente tem que ter a paciência para saber como é que vai ser realizado esses trabalhos, mas eu acredito que a gente tenha começado bem. Foi um trabalho que todo mundo ficou bem, todo mundo contou a experiência espiritual que teve de uma maneira fantástica ali. E eu acho que a gente tem que fechar um time, na verdade, para poder fazer esse tipo de trabalho e fechar ali um pessoal que esteja sempre conosco para fazer o trabalho, para não quebrar essa corrente, porque a gente viu como liga uma mente na outra nesse trabalho que foi feito. Então a gente não pode perder peças, entendeu? A conexão tem que estar mantida. Isso é egrégora. Isso é egrégora, entendeu? Você consegue manter a conexão ali de pensamento, de energia, porque já sabe até onde vai, entendeu? Já sabe como vai. Você vê a diferença, né? É como se tivesse um time que joga junto todo dia, aí de repente você bota um cara, faltou um, põe aqui você. Não vai até aí e volta, entendeu? Então você começa a ter que adaptá-lo realmente ao seu sistema, né? É normal. Mas é isso. Responderam aqui o que é energia moroncial. Energia moroncial é a energia que era entre a energia material e a energia divina. A matéria começa a evoluir espiritualmente, gerando energia moroncial do ser. Então não vi esse termo, mas pelo que ela está falando é a mesma energia do ectoplasma, que é a ligação do ser com o astral, com o espiritual. Então talvez seja só uma outra terminologia, mas para onde eu estudo junto com esses médicos da USP, que tem a universidade espiritualista, eles não usam esse termo, mas é só termos de nomenclatura. E você tem conhecimento de alguns povos que manipulavam esse ectoplasma antes da chegada de Cristo? Você tem alguma coisa assim? Olha, eu acredito que todos eles ali que manipulavam algo espiritual, principalmente os povos primitivos, eu acredito que todos eles já inconscientemente já manipulavam todas essas energias, já que eles tinham já uma ligação muito grande com a natureza e tinham uma ligação muito grande com seus antepassados e com o espiritual, né? Esse é o que a gente falou um pouco na aula passada, falando, vamos supor, da morte, da nossa passagem, que as pessoas daquela época compreendiam muito mais facilmente o que era uma passagem para o plano espiritual do que é hoje, que foi colocado pela igreja, uma coisa que seria uma coisa temida, né? E naquela época não, eles louvavam realmente a passagem do espírito encarnado para o desencarnado. Eles sabiam da importância e eles traziam realmente, até quando animais desencarnavam, eles traziam algo do animal mostrando a força daquele espírito, ou a pele do animal, ou a pena, ou a garra, ou os dentes, que até eles faziam suas primeiras guias, que vieram daí. Os índios aborígenes, eles já faziam suas guias, que era o seu elemento, o seu patuá de força, através da sua caça e da sua pesca e assim por diante, entendeu? De aves ou de qualquer outro animal que eles pegavam ali para ser um patuá de força. E tinham mais respeito pelo aquele animal. E um respeito, é porque eles só caçavam o que eles iam comer e só pescavam o que iam comer. O respeito pela natureza era muito maior. Certo? Vamos dar um passinho adiante então para a gente poder falar da glândula pineal. Temos 15 minutos. 15 minutos apenas? Vamos começar a falar de glândula pineal, porque senão a gente não consegue nem falar sobre desdobramento. Bom, glândula pineal. Deixa eu anotação. Bom, glândula pineal, o que é a glândula pineal? A glândula pineal é uma glândula que é responsável pela melatonina no nosso organismo. Ela, como eu falei, que fica bem no centro da nossa cabeça.
tamanho mais ou menos de uma ervilha, ela é toda irregular, parece um pinheirozinho, mas ela não tem um formato igual para todos. Cada pessoa tem um formato diferente dessa glândula. Cada um tem, o tamanho também modifica um pouquinho o outro, mas geralmente é um tamanho similar. Os animais que têm realmente um tamanho muito menor, e não quer dizer que ela não seja tão ativa quanto, né? Então, quer dizer, os animais também têm essa glândula pineal. No cachorro, quando eles fizeram a secção cerebral deles ali para poder ver, tem uns que é muito minúscula, mas eles têm uma percepção realmente do meio ambiente. O que essa glândula faz, além de ser responsável pela melatonina? Ele é o órgão realmente receptor de todas as ondas que estão no astral, de tudo aquilo que está no plano astral, é ele que recebe. Então, quando existe o alinhamento de planetas que a gente fala, então é a glândula pineal, que ela consegue captar toda essa energia para nós. Então, é o nosso órgão sensorial da mediunidade. É o órgão que a gente tem que trabalhar muito, porque é ele que ativa o nosso contato com o plano espiritual. Então, já existia um estudo que falava que a glândula pineal era responsável pelo espaço, tempo e dimensão, porque ele que pega realmente as vibrações de outras dimensões para nós. Quando a gente fala de tempo, não é o tempo do relógio, é o tempo astral, não é o tempo do plano espiritual, que não é o mesmo que o nosso, são coisas diferentes. Então, para a gente entender realmente como quando a gente fala de glândula pineal, tudo aquilo que realmente que o plano espiritual vibra, ele é captado pela glândula pineal. Ele é esse órgão que capta todas as vibrações. E os animais também. A gente estava conversando antes, quando tivemos o tsunami, todos os animais correram muito antes, porque ele já estava captando as ondas daquilo que estava acontecendo. E ele consegue. Então, a gente consegue captar tudo aquilo que acontece no universo através da nossa glândula pineal. Então, é um órgão que está sendo estudado há pouco tempo, mas é que é muito comprovado o quanto ele é importante para a nossa mediunidade. Aí tem vários mitos que falam sobre a glândula pineal, que a gente não pode acreditar em tudo que fala. E aí a gente tem que ter o discernimento de saber o que realmente é real e o que é mito. Mas não é verdade? Tem muita coisa que as pessoas falam. Então, quando a gente fala do tempo, que é ela que faz todo esse contato do tempo, a gente tem que ver que tempo veio de uma palavra chamada términos, que era uma palavra em grego, que significava que era o espaço onde o espírito projetava sobre a matéria. O tempo para eles era isso. Por quê? Porque naquela época não tinha relógio. Então o tempo deles era baseado em ciclos. Era, vamos supor, o tempo da caça, era o tempo da colheita, era o tempo da chuva, era o tempo do inverno. Tudo o tempo deles era baseado, que tudo aquilo para eles era presente divino. Então o espiritual sobrepunha sobre a natureza, sobrepunha sobre eles, e eles calculavam o tempo do inverno, das colheitas, da chuva e tudo isso. Como os povos indígenas também faziam isso e tudo isso. Inclusive, até hoje, em Iorubá, o ano de Iorubá ele inicia através da colheita do inhame. Enquanto não tiver a colheita do inhame, o ano não se inicia. Ele não tem um ano certo para começar. E geralmente é no mês de junho. Então esse pessoal que joga búzios para falar que é de Iorubá, que não sei o que está no início do ano, ele fala para nós aqui, mas isso só responde lá, não é aqui ao ocidente, entendeu? Mas cada um vende o que quer. Mas é diferente. Tá? O ano em Iorubá começa em junho, geralmente, que é na colheita do inhame. Então se ele for prever o futuro, ele tem que parar no meio do ano de ano. Aí que começa realmente o ano africano lá na região de Iorubá, tá? Mas tudo bem. Bom, daí essa palavra términos, ela deu origem a duas palavras. A palavra tempo, que perdeu um pouco esse sentido de tempo astral, e ao templo, que realmente retoma aquilo que a gente falou de términos, que quando a gente está num templo espiritual, é o quê? É o divino, é o espiritual que se projeta sobre nós. Então, eu acho isso muito legal a gente levar em consideração para a gente saber de onde veio a palavra templo. Veio justamente disso, onde eles já cultuavam, já acreditavam que o espiritual sobrepunha e se projetava sobre nós. O legal falar da glândula pineal também, que ele é o relógio orgânico que nós temos. Então tudo aquilo que a gente tem de ciclos vitais é controlado pela glândula pineal, vamos supor. E a glândula pineal através das vibrações astrais. Então ele capta a vibração da lua.
Então o ciclo da mulher é 28 dias, não é isso? É um mês lunar. A gestação são 9 meses, é um ano lunar. Então a nossa percepção de dia e noite é considerada através do sol e assim por diante. Então o sangue se renova a cada 3 meses, é ele que controla. Então é ele que inicia a liberação de hormônio na nossa puberdade. Então, e tudo isso baseado no astral. Então ele capta essas energias e ele regula todos os nossos ciclos internos. Então ele está totalmente ligado com o astral o tempo todo. Então por isso que a gente tem que cuidar muito da onde aqui, ó, dos nossos chakras, que é o chakra da mediunidade. Quando a gente chega no terreiro, a gente bate a cabeça e a gente oferece o quê? A nossa coroa, onde está ali nossa glândula pineal. Então a gente está ali ofertando ela a eles, né? Só que cuide da minha mediunidade, que cuide da minha cabeça, que tome conta da minha cabeça. É a mesma coisa que a gente está oferecendo a ela, porque é ela que vai vibrar e vai receber todos os canais mediúnicos para a gente poder realmente aflorar mediunicamente tudo isso. E os povos mais espiritualistas, eles têm relatos de eles têm essa glândula mais desenvolvida, mais melhor controlada? Tem, porque se você for ver o povo egípcio, eles faziam alguns desenhos do terceiro olho iguaizinhos o desenho da glândula pineal. Já tinham essa percepção? Já tinham percepção. É claro que a gente fala, né? Eles já vinham com povos que vinham trazer um conhecimento muito avançado para a época, e aqui naqueles hieroglifos que eles faziam, naqueles desenhos que eles faziam, já traziam o desenho de uma glândula pineal. Então já tinha uma percepção. Eu não sei se eles tinham conhecimento para saber que aquilo ali representaria um grau de contato com o plano espiritual, entendeu? Mas eles já faziam desenhos que retomavam realmente ali. Porque algumas religiões da Índia já colocam o terceiro olho, né? E já colocam alguns... Sim, na Índia começa. Não, e hoje na Índia existem vários gurus que fazem o estímulo e ensinam as pessoas a utilizar o terceiro olho de uma forma que você vê dos olhos da pessoa e a pessoa consegue enxergar, porque ela consegue fazer com que o espírito saia do corpo e vai ver. Ele se desdobra aqui consciente, entendeu? Ele está aqui, você fecha, você se desdobra, sai do teu corpo e você consegue ver tudo em volta. Já utilizando a movimentação da glândula. A movimentação da glândula com a energia do ectoplasma, você consegue se projetar e você consegue ver. Por isso que é interessante a gente poder falar de todos eles juntos, porque senão fica a informação perdida, a gente consegue ver como que o espírito atua mesmo, o conjunto de tudo isso. Mas nas religiões orientais mesmo, a energia é muito forte, né? E eles acreditam que tudo é energia e que você se conecta com Deus através de energia. E a importância que eles dão à respiração? Sim. É absurdo. Eles dão muita importância à respiração para tudo isso. Concentração, tudo isso. Ele pode ficar embaixo de uma água gelada ou um tempo frio e não sentir nada ao seu redor, né? Há relatos de monges tibetanos, né? E é o controle que ele tem da energia que ele joga para fora, né? E aí já entra a meditação e etc. E tudo se conecta. O ectoplasma. Sim. Que trabalha. É o controle da energia, né? Eu não estou com frio. Ainda estamos caminhando, vamos lá. Mais alguma coisa sobre glândula pineal? Perguntaram aqui como proteger para filtrar o que acontece e que não é bom. Então, mas aí que a gente vai, o poder dos seus pensamentos é que comanda. Então, os pensamentos, nosso cérebro são os nossos comandantes. As energias, elas estão aí. Mesmo quando a gente fala das energias que a gente está falando que vem do astral, de um alinhamento planetário, que nós tivemos vários no ano passado, teve juntão até de 7 planetas, que era uma coisa muito raríssima. Que olha, está propício. Então só, tá propício esse dia que vai ter o elemento a cura. Como que eu vou alinhar o planeta? Eu vou estar propício à cura. Se você se concentrar realmente e acreditar e sintonizar com toda essa energia emanando do ectoplasma, você consegue prover tanto a autocura como a cura de alguém. Eu posso falar aqui do meu avô. Meu avô, todas as pessoas próximas, ou até não próximas, que iam até ele, para ele ajudar no desencarne, quando a pessoa estava entre a vida e a morte, e às vezes as pessoas chegavam e falavam, vai lá fazer uma oração. Ele acreditava tanto naquilo, ele conseguia tanto conectar o plano espiritual. Quantas pessoas ele foi rezar e fazer isso? Várias. Várias. Algumas fugiam dele na hora da morte.
Não manda o Jânio aqui não. Ele Porque chegava. Ele chegava. Já sabe que tá no final, né? Ele fez isso pro irmão dele, pro José, o pai do Marcos. O Marcos sempre conta isso. Ele fez isso pra lá. Ele só junta os irmãos que ele vai estar indo embora agora. Ele conseguia perceber tudo isso. Só junta os irmãos. Ele foi lá, realmente dar o último suspiro do irmão dele lá. Chamou os sobrinhos e fez: não, vamos rezar aqui que ele vai embora. E ele fazia isso. Então, você consegue captar toda essa energia e promover aquilo ali. Vai da sua intenção, como eu disse. Então, o se proteger é ter a noção do que você é capaz de gerar de energia e você ter a boa intenção em relação a tudo isso. Então, manter os seus pensamentos equilibrados é a melhor forma. Putz, mas às vezes eu consigo ver que eu estou acumulando muita energia. Toda energia acumulada é ruim. Até dentro da sua casa, com coisas velhas, coisa guardada. Cara, se você não tira aquela energia e não limpa tudo aquilo, é energia parada. Então, se eu estou promovendo, estou tendo muita energia e não coloco para fora, vai ter contato com a natureza. Quantas entidades falam assim: ó, você está precisando tomar um banho de mar, você está precisando tomar um banho de cachoeira, ó, vai andar na mata, vai andar na grama. Para quê? Tira essa energia, renova isso. Energia parada, não está conseguindo acumular mais. Joga isso para fora. É normal. Todos os animais têm essa glândula pineal? Todos têm. Todos têm? Todos têm. Porque há relatos de animais que só migram em lua cheia, e umas que utilizam o magnetismo da lua para se orientar na escuridão, né? Viajam milhares de quilômetros, né? A percepção do tsunami, como você falou. Então, vários animais, mas pela procriação, você precisa falar para onde ele precisa ir? Não. Você não sabe para onde ele precisa ir. Ele sabe onde ele tem que migrar. Ele já sabe que vai chegar o inverno, ele sabe para onde ele tem que ir. Ele sabe onde vai chegar o verão. Tem aves que procuram o inverno, tem aves que procuram o verão. Assim, tem estudos que mostram que às vezes você pega civilizações de animais, assim, tipo, tá aqui nessa ilha, e você começa a dar um estímulo para ele de costume. Eles começam a emanar esse costume para todos os outros. Quando você vai ver em outra localidade, começa a ter os mesmos hábitos que esse. Porque é uma antena onde a gente se liga o tempo todo de conexão. Às vezes você está pensando numa pessoa, Ela te liga. ela fala assim: nossa, eu estava pensando em você aqui agora. Vocês entrarem em conexão. Todo mundo passou por isso já. Ou se não, você começa a pensar na pessoa, quando ela aparece na tua frente, você já estava sentindo a energia dela se aproximando de você. E você consegue entrar em contato com ela. Aí você vai ver, pum, ela pega e aparece na tua frente. Então isso não é difícil isso acontecer, entendeu? O que a gente tem que tomar cuidado é, como supor, tudo isso que eu estou falando de glândula pineal, eu estudo o Dr. Sérgio Felipe, como eu falei. Eu acho que é uma referência que ele dá aula tanto na Escola de Medicina como na USP, em várias pesquisas, ele fala isso no mundo todo. Então, existem muitas pessoas que colocam coisas na internet com falta de aprofundar no assunto, né? Não pode ser por maldade, eu acredito, mas por falta de aprofundar no assunto. Então começou de um tempo para cá as pessoas falarem que a glândula pineal estava se calcificando. Então não existe isso. Então, quando ela estava se calcificando, as pessoas começaram a falar que a gente estava perdendo nossos dons mediúnicos. A gente sabe, quem estuda a espiritualidade, que na verdade as crianças estão indo cada vez mais afloradas mediunicamente. Cada vez mais vieram as crianças índigos, cristais, arco-íris, agora estão vindo crianças já de outras dimensões, promovendo todo esse contato com o plano espiritual, nos ajudando realmente a poder entender, ser um pouco mais humanizados em termos de sentimento, né? Então eles vêm com uma mediunidade muito grande. Então não existe isso dela estar atrofiando, não existe isso dela estar calcificando. O que existe, vai ter que parar, né, no meio. 1 minuto que a gente tem. Tá, então vamos parar e voltar? Gente, a gente vai parar e já volta para a gente não perder o raciocínio aqui da glândula pineal.